Oi, mãe, tô viva. E aí, como é que tá? Oi, pessoal, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Acho que eu nunca perguntei isso, né? Então eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários como é que vocês estão, como é que tá a vida de vocês, o que vocês andam fazendo. E o vídeo de hoje é mais um bate-papo sobre as coisas que a gente precisa planejar logo que a gente decide que quer fazer o intercâmbio. O vídeo mais acessado do canal é, sem dúvida, o vídeo onde eu falo quanto eu paguei no meu intercâmbio. Nesse vídeo eu falo quanto eu gastei ao todo no intercâmbio. Com escola, os 3.000 euros, a passagem aérea, tudo que eu gastei no intercâmbio eu coloquei nesse vídeo e disse como eu fiz pra pagar e tudo mais. Se você não viu esse vídeo ainda, eu sugiro que você veja, que você vai ter uma ideia sobre valores. Porque até então, a maioria das pessoas pensa, inclusive eu, era um pensamento que eu tinha, tá? De que o intercâmbio é uma coisa anos-luz de distância. Pra gente que é pobre, a gente que não tem dinheiro, é uma coisa super impossível. E na verdade não é. E é isso que eu passo pra vocês nesse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. E aí a maioria de vocês chega e fala assim: nossa, Tayana, eu conheci você através desse vídeo, eu gostei muito desse vídeo e ele meio que me mostrou que eu posso fazer um intercâmbio sim. Bom, eu me interessei em falar sobre esse tema porque eu não planejei o meu intercâmbio. O meu intercâmbio foi muito assim. Eu fui numa agência, falei, preciso fazer isso aqui. Essa mesma agência foi a agência que comprou minha passagem aérea, foi a agência que fez tudo por mim. Porque como eu tava trabalhando nas Olimpíadas, eu não tinha tempo de fazer nada disso e eu sabia que eu queria vir no início do ano. Então eu precisava que alguém fizesse. Então a minha agência fez tudo pra mim. Só que depois que a gente chega aqui, a gente vai vendo a experiência de outras pessoas, a gente começa a ver que talvez a gente podia ter feito diferente. Eu queria passar pra vocês o diferente que se pode fazer. Essa parte do planejamento do intercâmbio é muito importante. Então, é isso, vamos pro vídeo. Então, se você não me conhece, eu sou Tayana Alves, eu sou dona desse canal. Esse é o meu quadro de intercâmbio, o Mãe Tô Viva. Se você caiu aqui de paraquedas, já vai se inscrevendo no canal, porque sim, só tem amor aqui, viu? Quando você perceber que não é impossível pra você fazer um intercâmbio, como é que você se acha, né? Nesse monte de informações que o mundo te joga. Então, a minha primeira dica pra você é procurar agências. E como é que seria isso de procurar agência? Procurar agência é muito bom você começar vendo na internet. Você vai ver, entra em grupos de intercâmbio e aí lá você pergunta quais foram as agências que as pessoas foram pro país que você quer ir, não necessariamente pra Irlanda, né? Quais foram as agências que as pessoas usaram pra ir? Qual é o suporte que a agência dá? Como a agência, onde fica a agência, se tem agência no país que você tá indo ou se não, se é só no Brasil. Porque se for uma agência que não tem no país, vai ser um pouco mais difícil deles te ajudarem. Não digo que é impossível, mas um pouco mais difícil. Existem algumas agências que só existem no país que você tá indo. Então, assim, são brasileiros que já moram nesse país e desenvolveram uma agência lá. Então você vai entrar em contato com eles, só que eles vão estar lá no outro país. Então você não vai ter um lugar para ir, para sentar e conversar. E essas agências não são inferiores às grandes agências que têm escritórios nas cidades, sabe? Elas só são mesmo você pesquisar mesmo, entrar nos grupos do Facebook, conversar com pessoas que já estão no país, que já foram e voltaram. Como é que foi o suporte que a agência deu? O que a agência fez de diferente? Qual é o diferencial daquela agência? E o principal pra mim em questão de agência, acho que é uma coisa que eu ouço muito de vocês. Eu vou com tal agência, ou eu fui com tal agência, ou eu vim com tal agência, porque só tinha essa agência na minha cidade. Gente, o país não se resume à sua cidade. Eu queria só deixar claro. Pra eu ir à minha agência, existia a Egali em vários lugares. Existia uma Egali no centro do Rio de Janeiro. A Egali que eu fui fica na Barra da Tijuca. Se você sabe como é que o Rio de Janeiro é configurado, você tem noção do que é Baixada Fluminense, Barra da Tijuca. Eu demorava 2 horas, 2 horas e meia pra chegar na minha agência e eu fui lá umas 4 vezes. Então, assim, era uma viagem pra mim, pra ir pra lá, mas eu ia fazer o quê? Eu tinha que ir lá. Então, assim, lá que eu fui bem atendida, lá que me deram o suporte necessário, lá que cuidaram dos meus problemas e do que eu queria fazer e planejaram o intercâmbio junto comigo. Então, assim, talvez se eu tivesse ido nas agências que tinha na minha cidade, que é uma cidade desse tamanho, só tinha agência muito pequenininha, talvez eu não teria tido o suporte que eu tive, sabe? Então, assim, procura as agências que são boas, não as agências que são perto. Depois de você encontrar uma agência, qual é a dica que eu te dou? A escola. Geralmente as agências vão te oferecer o pacote, tipo assim, você tem 3 dias pra fechar esse pacote, pra dar a entrada, senão a gente perde esse valor. Tipo, eu não sei se isso é mentira ou se isso é verdade, sabe? Mas a verdade é que toda vez que você for lá, eles vão ter aquele valor só por uma semana, só por 2, 3 dias. Então, assim, nem se abala. Você fala, tá, tudo bem, não vou fechar agora não, porque eu tenho que pesquisar as escolas.
pesquise as escolas. Converse com pessoas que já estudaram ou estão estudando nessas escolas. Então, assim, pesquisar primeiro quais são as escolas que estão dentro do teu inglês, quais são as escolas que podem te dar todo um aparato que você precisa. Como é que é a questão das escolas tanto em aula, em professor, em conteúdo, como em burocracia. Algumas escolas dão carta para você abrir conta no banco, algumas escolas não dão. Algumas escolas te dão férias no meio do curso, algumas outras escolas só vão te dar férias no final do curso. Algumas escolas você pode escolher quando você vai tirar férias. Então, assim, além da sua escola ser uma boa escola, é necessário que ela seja uma boa instituição a qual você esteja vinculado. Se não for, talvez não seja tudo aquilo que você queria, não seja tudo aquilo que você espera, porque é uma escola que não vai te ajudar em nada. Eu falei um pouquinho sobre a minha experiência com escolas em um vídeo. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima para vocês poderem entender um pouquinho do que eu tô falando. Então, assim, pesquisa a escola, vê qual é a escola que é boa para você, o que a escola oferece para além das aulas, como é a questão de rotatividade de professor por turma, porque se a escola não roda professor, isso é muito ruim, porque você não tem o desafio de aprender a falar com outras pessoas e tudo mais. Mas se a escola tem uma grande rotatividade de professores, isso é muito ruim, porque ninguém acompanha o seu crescimento, sabe? Tem que ser bem estudadinho, que tudo que a escola for fazer por você, for fazer pra você, você precisa de uma escola que esteja dentro daquilo que você precisa. E você só vai saber qual é essa escola pesquisando com pessoas que estudam hoje no país que você pensa em estudar. O período. Qual é o período que você vai fazer o seu intercâmbio? As pessoas sempre perguntam assim, qual é a melhor época, Thay, para fazer o intercâmbio na Irlanda? Gente, o que você quer dizer com melhor época? O que é uma melhor época para mim pode não ser a melhor época para você, pode não ser a melhor época para outras pessoas. Por quê? Aqui na Irlanda, a gente tem o fator tempo que conta muito para quem vem do Brasil. Então, pra mim, a melhor época pra você estar na Irlanda é você chegar em março até outubro. E aí você vai pegar ali o finalzinho do inverno com o comecinho da primavera e vai embora no outono. E por que isso é tão bom, tipo, no meu ponto de vista? Quando você chega em março, você tem tempo de se acomodar, de fazer teu currículo, de começar a procurar emprego, de dar um improving no seu inglês, se você já veio com algum. E aí quando for maio, junho, julho, agosto, setembro, você consegue arrumar um bom trabalho para você trabalhar full time. Se você chegar aqui em janeiro, é muito difícil você arrumar um trabalho antes de março. Então, assim, esse período de verão, de trabalhar no verão full time, é o melhor dos mundos. Então, assim, pra mim, no meu ponto de vista, essa é a melhor época. Só que aí, talvez pra você, a melhor época seja quando você terminar a faculdade. Aí você vai terminar a faculdade em dezembro e aí você vai precisar vir em janeiro. Talvez a melhor época pra você é que você quer chegar numa época que não esteja mais frio, porque você não suporta o frio e você não vai conseguir chegar aqui pegando 1, 2, 3 graus. Então você precisa chegar em maio, que você já vai chegar aqui no calor e quando o frio for chegando, você vai acostumando. Então, assim, essa questão de melhor época é uma coisa que você precisa pesquisar, você precisa ver, saber o que significa o seu melhor época, se é calor, se é trabalho, se é frio, se é a melhor época para você viajar para fora daqui, porque, por exemplo, existem épocas do ano que é mais barato viajar pela Europa, existem épocas do ano que é mais caro. Então, talvez você queira vir, você queira casar suas férias do final do curso ou do meio do curso com esse período de viagem. Então, o planejamento é muito importante. Então, é necessário que você veja qual é a melhor época pra você vir, sabe? Não dá pra eu te dizer. Eu acho que aí a última dica, né, seria a companhia aérea que você vai vir. E talvez você queira comprar a sua passagem com a sua agência de intercâmbio, e talvez não, talvez você que vá comprar. E não existe uma regra, tá? Não tem uma máxima que é melhor comprar com a companhia ou melhor você comprar. Quando eu vim pro intercâmbio, eu comprei pela Egali, e depois quando eu voltei pro Brasil e voltei pra cá, eu comprei sozinha numa agência que tem aqui em Dublin mesmo. E eu fui muito bem atendida e o suporte foi muito grande. Então, assim, eu fui muito bem atendida pelos dois serviços. Mas aí, qual é a questão? Quando você for comprar a sua passagem... Meu Deus do céu, como é que eu vou falar isso em palavras? Tem algumas coisinhas que você precisa, né, saber. A passagem, quanto mais perto do dia do seu embarque, mais cara ela fica. Então, assim, seria legal você comprar de 2 a 3 meses no máximo antes. Mas aí existe o outro fator. Qual é o fator? A volta. Quando você vem para o intercâmbio, você precisa necessariamente ter a sua passagem de volta. E a sua passagem de volta precisa necessariamente ser o mais perto possível do final do seu visto, né? Porque senão a imigração pode implicar. Se você vem para ficar até setembro e sua passagem de volta é para maio,
Eles vão implicar com certeza. E aí, qual é a questão? A questão é, as passagens de volta, elas são válidas, assim, você consegue marcar a passagem de volta entre 9 e 12 meses do dia que você tá indo. Então, o que acontece? Se você compra a passagem 3 meses antes de você vir, você vai comprar a sua passagem de volta e ela vai estar ali mais ou menos no final do seu curso. Mas pode ser que ela esteja antes, que foi o que aconteceu comigo. A minha passagem de volta para o Brasil estava uma semana antes do final das minhas aulas. Não era minhas férias, tá? Era das minhas aulas. Eu vim pra cá em janeiro e a minha passagem de volta tava pra julho. Então, assim, eu comprei a minha passagem em novembro pra poder vir em janeiro e a minha volta era julho, que era o máximo que a companhia aérea podia me vender. Julho, a passagem de volta. Só que, por que você ter esse contato com a companhia aérea ou a tua agência te explicar exatamente como funciona a passagem é tão necessário? Porque a gente vai trabalhar provavelmente com remarcação de passagem. Tanto se você não gostou do intercâmbio e desistiu, quer voltar antes, como se você marcou a tua passagem, marcou teu retorno para antes do final do teu visto e você quer voltar só no final, ou se você não quer voltar e você quer tentar remarcar essa volta para depois do final do seu outro visto. Tudo isso aqui é pago. Pode ser que isso seja R$50, pode ser que isso seja R$2.000. A minha remarcação de passagem, mudando ela de julho para setembro, ficaria em R$1.200. Então eu não voltei pro Brasil no final do meu visto, eu voltei no meio das minhas aulas mesmo, porque eu não tinha condições financeiras de voltar só em setembro. Então, assim, é muito necessário que você e a tua agência de viagem ou a tua agência de intercâmbio que vai comprar para você, ou você diretamente a companhia aérea, tenham esse diálogo sobre a tarifa de remarcação de passagem, porque isso pode trazer muita dor de cabeça e ninguém aqui quer um monte de dor de cabeça, quer? Então, mas eu acho que o planejamento do intercâmbio é a parte mais importante e se planejem, vejam em quanto tempo vocês querem vir, porque às vezes a gente pensa, ai nossa, eu quero muito fazer o intercâmbio daqui a 3 anos, então eu não preciso planejar agora. Tá errado, você precisa começar agora, você precisa ver agora. Não seja como eu e planeje seu intercâmbio em 5 meses, tá? Tenta fazer, tipo, com mais tempo possível, que você tem mais tempo pra pagar, mais tempo pra ajudar dinheiro pra sua comprovação também. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se você gostou das dicas ou quer alguma outra, deixa a sugestão de vídeo nos comentários, porque o conteúdo aqui do canal tá um pouco fraco, porque eu tô muito sem ideia de vídeo mesmo. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve aqui no canal. E é isso, beijo, beijo, até semana que vem, tchau!